nós estamos aqui muito felizes, alegres por poder encontrar com você nesse encontro de paz. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o perigo das novidades, do impulso que os adolescentes têm de experimentar coisas novas. E para falar sobre isso está com a gente o pastor Udolci Zukovski, que possui já muita experiência como líder de jovens, líderes de desbravadores, de aventureiros, e hoje ele é o líder sul-americano de desbravadores e aventureiros. Ele também possui mestrado em teologia e é pai de 3 filhos jovens. Pastor, antes da gente conversar sobre nosso tema de hoje, eu quero voltar a apresentar o livro. Esse livro é muito importante. Né? Esse livro é fundamental para pais como você. Não é para qualquer tipo de pais, não. Pais e mães como você, que está aqui com a gente, com a mesma preocupação que nós temos preocupação em relação à próxima geração. Nós, diante de Deus, somos responsáveis por preparar a próxima geração para andar nos caminhos do Senhor. E para esse tipo de pais, esse livro é fundamental. Você encontra o livro Orientação da Criança no site que aparece agora aí na sua tela. Pastor, com que idade começa aumenta? Porque toda criança tem o gosto por novidade, por coisas novas. Mas em que idade, especialmente, isso pode ficar perigoso? Os nossos filhos, a partir da idade escolar, eles estão expostos a uma situação que é fora do nosso controle, assim. Estão na escola, você tem outros meninos lá, outras meninas. Já não estão debaixo da barba da gente, exatamente, dos olhos da gente, então, né? Já começa essa história de experimentar alguma coisa diferente, etc. Mas a idade clímax de experimentação, que realmente ele quer ser adulto, mas não é adulto, ele é criança, e ele está numa fase de transição, é a idade dos 13 anos. Na maioria das vezes é 13 anos. Alguns começam um pouco mais cedo, outros mais tarde, mas 13 anos é a idade da experimentação. Por quê? Porque a gente sabe que de 13 a 15, quem é mais importante para ele não é mais o professor, nem o pai, nem o pastor, ou o líder religioso, ou um vizinho, ou que seja um jogador de futebol, que seja. A partir dos 13 anos, a importância é dos amigos. Então, os amigos oferecem alguma coisa para ele e ele não quer se dar mal com os amigos, ele, então tá bom, vou experimentar. Essa idade é mais complicada. A gente sabe que há uma pesquisa sobre a idade em que os meninos experimentam o cigarro, por exemplo. Então, a maioria deles começa aí nessa fase de 12 anos, 13 anos. Agora, os pais que não têm assim, um critério seletivo para os amigos dos filhos vão ter problemas sérios nessa época, né? Se você larga, tchau pai, vou sair. Tchau filho, você sabe onde você vai, com quem você vai estar. Se o pai e a mãe não têm isso, o filho está muito exposto a riscos, né? Quando a gente, no passado tinha muito isso, os amigos da rua, né? Os amigos da rua, os coleguinhas da rua. Mas quem são os coleguinhas da rua? Tem tudo quanto é família morando na vizinhança, né? Esse controle, esse saber quem são os meninos, né? Aí está a importância de estar o menino envolvido em clube de desbravadores, em clube de aventureiros, etc. Mas o perigo da idade de experimentação é o quê? É o fato de ele experimentar uma coisa que vai viciar ele. Então, se, por exemplo, ele vai experimentar, experimenta essa bala aqui que faz bolinha ou não sei o quê. Pode até ser, mas às vezes ele pode experimentar uma coisa que vai viciar ele. É o caso do cigarro, é o caso do álcool e é o caso das drogas. Da maconha, cocaína e essas coisas. E hoje a gente tem muitos pais preocupados porque o meu filho já está viciado nesse negócio. E de alguma maneira, isso? Começou nessa fase. De alguma maneira, o sexo antes do casamento, ele tem efeitos semelhantes aos efeitos de drogas no cérebro, né? Produzindo assim um desejo de repetir a experiência que vai trazer sérios problemas no assunto de hoje, claro, mas sérios problemas emocionais também, relacionais depois do futuro. Mas o assunto da pesquisa, que a gente compartilha até nesses encontros com os líderes de juvenis e adolescentes, desbravadores e aventureiros, a gente menciona esse fato. Por exemplo, quando um menino ele experimenta o cigarro e não fez mal, fica um negócio na mente dele, mas meu pai sempre falou que cigarro faz mal.
Eu fumei e não fez mal, não peguei câncer, tossi um pouco, mas tudo bem. Ah, falaram que se bebesse ia ficar bêbado e tal. Eu bebi um pouquinho de cerveja e não fiquei bêbado. Então, quer dizer, não é tão mal assim. Aí no sexo é a mesma coisa. Quer dizer, ele não vai ter tanta, resistência ao sexo, por quê? Eu já experimentei lá, o outro também não fez, não vai fazer tão mal assim. Ele quer experimentar. Sabe qual é a frase que eles dizem com 13 anos? A frase é a seguinte: eu vou experimentar. Eles podem dizer nessas palavras ou em outras parecidas, mas é assim, eu vou experimentar. O corpo é meu, eu faço dele o que eu bem entender. Então você pode até dizer que faz mal e tal. Então deixa eu experimentar para ver se faz mal mesmo ou não. Afinal de contas, eu sou dono do meu corpo, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu bem entender. E aí no Clube dos Bravadores e na igreja, a gente ensina o que a Bíblia fala. E a Bíblia fala, e a gente explica para o menino, com 12 anos de idade, a gente já explica para o menino. Fala, olha, o corpo não é seu, o corpo é de Deus. Templo do Espírito Santo. Então, se o seu corpo é de Deus, você não vai ficar fazendo experiência com ele. Disseram que é legal, que eu vou ter um sonho diferente e tudo. Eu não posso fazer isso porque o corpo não é meu, é templo do Espírito Santo de Deus. Agora, que conselho você daria para os pais para ajudarem os filhos a evitar especificamente as drogas agora? Nessa época, nessa fase da idade? Eu acredito que a principal tem que ver com os amigos. Porque se um estranho oferecer uma coisa para ele, dificilmente ele vai aceitar, desde que ele for bem orientado em casa e tudo. Mas dizer não para um amigo é muito difícil. A força do grupo é muito grande. Então, eu vou mencionar um fato, assim, rápido para ter uma noção. Ele me disse, um líder, me disse o que aconteceu quando ele era dessa idade. Ele falou assim, eu estava entre os amigos e tudo lá e tal, e aí eles começaram a fumar maconha. E foi passando um para outro e tal. E eu falei assim, eu pensei, eu não vou fumar esse negócio, não preciso disso. Ele nem era de uma família religiosa, mas tinha educação de casa, de que isso faz mal e tudo. E ele pensando, não vou experimentar. Foi um passando para o outro e tudo, cada um dando uma tragada, uma coisa assim. Quando chegou nele, ele também fumou a maconha. Aí passou para o outro, ele começou a tossir, ele tossiu muito, passou mal, e ele foi para casa pensando assim, nunca mais eu vou colocar essa maconha na minha boca, nunca mais. Na noite seguinte, de novo, os amigos, num canto lá, numa garagem lá de uma casa de um amigo e tal, começaram de novo. E ele falou, eu já passei mal ontem, hoje eu não vou, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E ele pensando, foi passando, quando chegou nele, experimentou de novo. Então ele disse, eu entrei num círculo vicioso, eu não queria, mas como é que eu vou dizer não para o meu amigo? Está todo mundo ali, como é que eu vou ser o estranho? Então acho que a principal coisa é realmente cuidar de que tipo de amigos, que tipo de clima, de ambiente esse camarada, esse seu filho está se envolvendo, porque diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és, né? Então se você puder escolher, e você pode escolher, locais, ambientes onde ele vai ter gente que vai ser uma ajuda e não um atrapalho para ele, vai ser a primeira coisa, porque mesmo que ele saiba que faz mal, mas o amigo ofereceu, eu não vou dizer nada para ele. Essa época então, essa é uma época especial para envolver meu filho nas coisas da igreja. Exato. A igreja vai prover uma rede social razoavelmente segura, sim, onde meu filho pode se desenvolver e ter boas amizades, cantar em coral, pertencer ao clube de desbravadores, ir a acampamentos da igreja, campuris, e a gente tem que ter dinheiro para isso, né? O pai e a mãe tem que investir nisso. Para isso é melhor não investir tanto no seu automóvel, na sua nova televisão, etc., né? Mas invista Veja, se você passar dessa fase, lá na frente vai ser mais difícil. Essa é a fase mais complicada da experimentação. Agora, antes dessa, a vacina mesmo é educar o seu filho, ajudar o seu filho, para ele tomar a melhor decisão da vida dele antes dos 13 anos de idade. Aos 10 anos, aos 11 ou aos 12, que é a idade para escolher Jesus como seu amigo, como seu salvador, para preparar o seu filho para ele ser batizado, para ele tomar a decisão de que o meu melhor amigo vai ser Jesus. Então, como ele escolheu Jesus, ele entra na fase dos 13 aos 15, os amigos são importantes, mas o melhor amigo é Jesus. Então, essa vacina realmente é infalível para evitar que o filho fique experimentando essas coisas. Sabe, eu li um livro muito interessante de James Dobson, ele era filho de pastor, um psicólogo muito famoso nos Estados Unidos,
e ele, psicólogo evangélico, e ele dizia assim: eu tomei minha decisão de seguir a Jesus com 3 anos. Meu pai, pastor, fez um apelo, eu fui à frente, todos riam porque eu era muito pequeno, mas eu não esqueço, até hoje ele contava, ali eu tomei a decisão de servir a Jesus. Então ele diz, nós às vezes menosprezamos as decisões das crianças, dos juvenis, que vão à frente aos apelos, mas eles ali estão tomando decisões reais ao lado de Jesus. E aí ele diz assim, pais devem convidar os filhos a aceitar a Jesus. Depois que eu li esse livro, eu comecei a fazer convites para as minhas filhas, porque eu descobri que essa não era uma responsabilidade da igreja, nem da escola adventista. Essa é uma responsabilidade minha como pai, de fazer apelo para que os meus filhos aceitem a Jesus como Salvador dele e passem ao batismo, né? Agora você imagina quando esse filho tiver alguém que vai oferecer alguma coisa para ele, que é errado, que é negativo, que viu que é um vício, uma coisa assim, ele não vai ter muita dificuldade para dizer não, porque ele já se entregou para Jesus, ele já é uma pessoa que tem uma experiência com Jesus, e eu acho que essa realmente é onde a gente deve investir. Qual é a coisa mais preciosa da sua família? Não é os seus filhos? Então vamos gastar menos tempo com outras coisas e vamos investir nesse que vai dar o resultado que não é só para agora, mas que é para sempre. Agora, mais um ponto que nós estávamos conversando, eu achei muito interessante a sua opinião antes do programa, é sobre a questão dos hábitos de temperança em outros aspectos da família, como por exemplo a alimentação. E nós estávamos conversando sobre isso, né? Sim. Se você permite que seu filho coma fora de hora, como o que ele quiser, a hora que quiser, ou seja, o meu desejo é a lei. Então, como que eu vou rejeitar um desejo por um sexo fora de hora? Como que eu vou rejeitar o desejo por uma droga que não é apropriada em hora alguma, né? Se eu estou acostumado a sempre satisfazer os meus desejos em outras coisas dentro da minha casa. A gente tem que ensinar a resignação. Né, a resignação. Domínio Inclusive, próprio. É o que aconteceu, por exemplo, esses dias aí, gosto de andar de bicicleta, né? Aí andei de bicicleta umas 2 horas aí e tal, às vezes 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia e tal. Aí cheguei em casa, tá cansado e tudo, e minha esposa, o que você quer que eu faça para jantar? Tal. Falei, eu quero um pão com ovo frito, né? E ela, pão com ovo frito? É, pão frito. Você quer isso? Quero. Então vou fazer. Não faz não. Ué, mas você não quer? Não, eu quero, mas não vai fazer. Mas como assim? Não, é porque se eu fiz o meu exercício, eu estou querendo aí emagrecer. Você perguntou o que eu queria, né? Eu quero isso, mas eu não vou querer, porque eu sei que isso não vai ser o melhor para mim. Educar isso com as crianças, né? Ó, você até quer agora a bala, o sorvete, o chocolate, mas não vai ser o melhor agora, então vamos dizer não, vamos aprender a dizer não. E isso vai fortalecer ele para as decisões mais sérias na época da adolescência. E isso começa também com o pai e a mãe. Ele vê o pai e a mãe como modelo ao dizer não para si mesmo, né? Sim, exatamente. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Que tema precioso foi esse que nós partilhamos e conversamos, estudamos juntos aqui nesse encontro de pais de hoje. Eu desejo que ele seja de grande benefício para você, inclusive agora que você vai começar a responder as perguntas que você baixou neste site que está aqui. Você ali tem um PowerPoint com várias perguntas para a discussão desse tema. E o meu desejo é que Deus abençoe você, sua casa, que os anjos de Deus estejam com você enquanto você trabalha pela vida eterna dos seus filhos. Um abraço e até o próximo programa.